Bem-vindos a Zurique, a cidade perfeita do país perfeito. São 400 mil habitantes, o salário médio é de 4 mil francos ao mês e a língua falada é o alemão. No meio do mundo. Mas será que tudo é tão perfeito assim? Nossa história começa aqui no centro da cidade. Estamos ao lado da principal estação de trem de Zurique e nos fundos do belíssimo Museu Nacional. O Parque Platzspitz tem esse nome porque Platz significa lugar, Spitz significa pontudo. Essa imagem mostra exatamente o porquê. Só que seringa e agulha, em alemão, são palavras que derivam de ponta. E esse irônico trocadilho acaba virando a maior vergonha da cidade em todos os tempos. Uma grande mácula no país perfeito. Mas antes vou contar como é que eu cheguei aqui. Em muitas cidades da Suíça, as pessoas voltam para casa numa espécie de mochila que vira uma boia. Mas eu cheguei em Zurique andando. Depois de uma longa jornada pela Espanha, atravessei a França e o sul da Suíça a pé. E esse é um vídeo que vai sair aqui no canal. Graças à hospitalidade e gentileza de um amigo, pude recuperar meu pé e a cabeça que estava sob efeitos depressivos ainda da Covid, da falência e da separação. Me encantei por Zurique assim que cheguei. Embora não conseguindo trabalho imediatamente, a cidade me dava alguma estrutura para continuar. E o Parque Pontiagudo acabou virando a minha casa por esse período. Essa é a árvore que eu encontrei que me dava alguns minutos. Quando chovia, eu tinha tempo de me organizar e fugir para a estação. Às vezes eu dormia no coreto, mas achava que ficava muito exposto. E na chuva não protegia muito bem. Depois de um tempo comecei a frequentar uma instituição que dava café da manhã para viciados, moradores de ruas, etc. Um grandíssimo choque de realidade. E todos os dias a polícia me visitava. Eu comecei depois de um tempo a achar muito estranho essa fiscalização intensiva dentro do parque. Assim como também não é comum nessa região da Suíça, os grades e portões. E foi assim que eu descobri a triste história do Parque das Seringas. Em 1986, o governo local resolve não controlar mais o consumo de drogas no parque. A notícia se espalha e gente de toda a Europa Central começa a chegar. Em alguns momentos, calcula-se que 3 mil pessoas estavam simultaneamente dentro do parque, e a rica Zurique começa a ser questionada. 25 pessoas por dia são ressuscitadas em casos de overdose. E não demorou muito, a Suíça assume o primeiro lugar em casos de HIV de toda a Europa Central. Pequenos acampamentos eram desfeitos todos os dias, e algumas pessoas não queriam mais ir embora dali. O Dr. André Seinberg é um dos primeiros que se dispõe a lutar contra esse monstro terrível, e alguns dos métodos usados pelo doutor na época são usados até hoje na Suíça. Eu vou deixar um artigo do doutor na descrição para vocês. Em 92, as grades foram instaladas e o parque foi fechado, o que fez com que o problema apenas mudasse de lugar, migrando todos para uma velha estação abandonada. E lá ficaram até 2005, quando finalmente soluções eficientes começaram a surtir efeito. Em 93 o parque é reaberto, mas funciona só até as 21 horas. Só no verão de 2021 é que ele voltou a ser 24 horas. As grades ainda estão lá. E o medo do retorno de uma época sombria também está. A Suíça está longe de se livrar do problema das drogas, mas hoje tem um programa de distribuição de heroína aos dependentes que acompanha e sempre que possível trata. Também há um local de descarte apropriado em todos os banheiros públicos. Além do livro do Dr. André, outras obras nasceram dessa tragédia. Platzspitz Baby, uma obra relevante sobre o assunto, porém difícil de assistir. Uma autobiografia de Michelle Heibier, tudo que envolve Platzspitz é um soco no estômago. Meine Flügel versprochen. E o tema do filme ainda é cantado pela própria Luna MVZ, que conseguiu traduzir para a música a profundidade do papel. Se você estiver precisando chorar, tá aí a dica. A música já tá na nossa playlist e o filme tá na Netflix. E voltando para o presente, essa é a Militärstraße,
a rua mais perigosa da Suíça. É aqui que eu venho todo dia de manhã tomar café. E não pense você que eu não aguento esperar as coisas melhorarem. Eu aguento. De madrugada, essa mesma instituição dá um giro na estação distribuindo sopa, café e cobertores para os moradores da rua. E isso acontece todos os dias. Dia desses, na fila do banheiro, tinha uma menina com muitas feridas nas costas. Eu logo percebi qual era dela. Eu percebi também o movimento de alguém que está cutucando o nariz sem parar. Mas quando ela olhou para mim, ela não tinha mais nariz. Era só um pedaço de carne viva. Fiquei muitos dias aterrorizado por essa cena. Eu quis muito ser um garoto que chegou depois, ofereceu ajuda e deu um pouco de atenção. Mas eu não fui capaz. Sempre que eu venho ao parque, eu venho para me inspirar em quem sobreviveu. A vida é uma bosta para todo mundo, mas quando coisas boas acontecem, eu prefiro estar de cara limpa. A linha é muito fina e você não sabe se volta. Então, para que arriscar?